certo? Vou deixar aqui e vou... Gente, eu vou só fechar a mensagem. Vocês podem... Boa noite, João. Falar por áudio a qualquer momento que eu também escuto, certo? É só para que quando eu disponibilizar aqui a gravação, o pessoal consiga ver de uma forma melhor. Deixa eu tirar tudo que está fechado. Pronto, agora está em tela cheia. Fechei aqui, eu vou usar só essa minha tela lateral. Pronto, primeiramente vou desejar boa noite a todo mundo, certo? Sei que é sempre complicado você conseguir parar um tempo para fazer formação. O cotidiano do professor é sempre muito corrido, então agradeço demais para vocês pararem um tempo do dia de vocês que é muito corrido para poder ouvir um pouquinho a respeito do pensamento computacional e dar a credibilidade para que vocês estejam fazendo esse curso, beleza? Já cadastrei todo mundo aqui no Google Sala de Aula, então vocês estão cadastrados no PC Sala de Aula, a gente tem uma turma semanal, deve ter uma turma aos sábados também, a ideia é que a gente possa fazer essa gravação, disponibilizar lá, nós teremos 3 encontros, então esse é o primeiro encontro, que está ocorrendo agora na quarta-feira, a gente vai ter um próximo encontro na sexta-feira e um próximo encontro na segunda-feira. Nesse último encontro, eu vou disponibilizar o questionário final do curso. Então, para receber o certificado, você tem que assistir os vídeos e, ao final, responder o questionário e a gente vai enviar o certificado para o e-mail de vocês. É importante, depois eu vou disponibilizar para que vocês possam verificar se os dados que vocês informaram lá no formulário eles estão corretos, porque é com aqueles dados que a gente vai fazer a montagem dos certificados. Beleza? As gravações, eu vou postar elas no YouTube e vou disponibilizar aqui na página do curso. Então, aqui vocês vão encontrar todas as gravações que vão ser feitas ao longo do curso. O primeiro link que está aqui disponibilizado para vocês é a página do curso. Quando você entrar na página do curso, ela vai direcionar vocês aqui para o Notion. É uma página que eu criei onde eu sistematizei todo o conteúdo. Ela podia ser feita ali dentro do Google Classroom, mas a organização ali do Google Classroom ela me limita um pouco mais com relação à disposição dos itens e o layout em si que eu consigo formatar. Então, eu preferi deixar aqui no Notion mesmo. Lá eu vou reservar para a postagem das aulas e do questionário final do curso. Beleza? Vou começar aqui na apresentação de hoje. Não se assustem com a quantidade de slides, que eu termino falando um pouco rápido sobre algumas coisas aqui. Beleza? Então, sejam bem-vindos ao curso Pensamento Computacional na Sala de Aula Capacitação para Educadores. Esse primeiro encontro a gente vai dar um contexto geral do curso, falar um pouco a respeito do conceito em si, do pensamento computacional, e falar um pouco como trabalhar ele na sala de aula a partir dos pilares. Creio que a gente não termina os pilares hoje, mas o ideal é que a gente chegue pelo menos aí no segundo pilar. Recursos utilizados no curso, as aulas elas serão síncronas, depois elas ficarão disponibilizadas gravadas para vocês, elas ocorrerão via Google Meet. A gente tem o AVA, no AVA a gente vai disponibilizar essas aulas que serão gravadas e também o questionário final ali do curso. Há a possibilidade de a gente criar um grupo de WhatsApp. Se vocês sentirem necessidade, ali no meio ou no final, até hoje mesmo, depende de se vocês sinalizarem, dá para a gente criar. Independente disso, na página do curso tem o meu contato. Então, se você tiver alguma dúvida, precisar de algum material, tiver alguma sugestão, você pode me contactar por lá. Também tem o meu e-mail, que eu vou responder, certo? A página do curso é onde a gente vai organizar todos os conteúdos disponibilizados. Esse é um curso vivo, então à medida que o pessoal vai interagindo e sugerindo novos conteúdos, eu vou alimentando a página. Inicialmente, é interessante que vocês façam o preenchimento da avaliação diagnóstica, que ela vai ditar para mim alguns conteúdos que vão ser colocados ali. Professor, onde é que está a página da avaliação diagnóstica? Eu vou só jogar no chat aqui novamente.
o link do curso, dessa página aqui. Vou colocar aqui. Quem tiver com chat pode entrar lá. Entrei na página do curso. Tem os slides que eu estou usando aqui. Se você quiser, você pode acompanhar aí pelo computador. E também tem aqui a avaliação diagnóstica. A organização dos itens aqui, ó, essa setinha, significa que ele está retraído. Se você clicar na setinha, ele expande. Vim aqui no link, cliquei no link, ele vai abrir a avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica, nenhum dos questionários que a gente vai aplicar aqui, eles vão contar diretamente para você receber o certificado, certo? Ele é mais para a gente verificar como você estava no início do curso e no questionário final, como é que você se saiu ao final do curso. A avaliação diagnóstica é um formulário do Google. E o ideal é que vocês preencham antes da gente começar a falar do pensamento computacional, porque ela avalia esse conhecimento inicial e ela vai ditar também como é que a gente vai falar sobre o nosso último conteúdo, que é sobre a formação de algoritmo. Se a maioria das pessoas já tiverem conhecimento a respeito de programação, a gente pode seguir por esse caminho. Se ele for algo novo, a gente vai tratar mais de uma forma abstrata, utilizando uma ferramenta específica que simula o que a gente tem no Scratch, que é uma linguagem de programação em bloco, que é algo mais tranquilo da gente fazer do que usar uma linguagem de programação de fato. A gente tem ali a simulação de como funciona uma linguagem de programação, mas não chega a ser estruturas no nível de complexidade de uma linguagem de programação. Vou pedir que vocês reservem aí, geralmente, menos de 10 minutos vocês conseguem responder. Mari, dá as boas-vindas para você aqui no curso. Vou colar aqui no chat novamente o link da avaliação diagnóstica. Vou pedir que, se você puder, você entra lá na página do curso. Essa página aqui do Notion, ó, nela tem todas as informações, inclusive os slides que eu estou usando na aula de hoje. E aí você vem aqui na avaliação diagnóstica, tem um link, cliquei no link, ele vai abrir esse formulário aqui. Vou pedir para vocês fazerem o preenchimento antes da gente começar propriamente aqui a aula. 10 minutos, são 19h43. 19h53, eu vou verificar aqui quem conseguiu responder. Enquanto isso, eu vou dando alguns informes. Mas você que chegou depois, eu também mandei o convite aqui, ó, do Google Classroom, vocês vão ter acesso, bem tranquilo. O link da página do curso, que é essa página aqui, já está disponível. As aulas elas estão sendo gravadas e elas ficarão disponíveis. A gente tem 3 encontros, um hoje, um sexta e um segunda. Todos esses encontros serão gravados e ficarão disponíveis na plataforma. Para receber o certificado, você precisa assistir o vídeo e responder o questionário final do curso, que será postado na quarta-feira que vem. E aí depois eu vou disponibilizar, vou abrir de novo o formulário onde vocês colocaram os dados, só para vocês verificarem se está tudo ok. E aí, com base naqueles dados, a gente vai fazer a geração de certificado. É um certificado de curso de extensão emitido pelo IFC Campus Araquari. Deixa eu só checar se isso aqui está atualizado. Beleza. Não, esse aqui não está atualizado. Enquanto está dando os 10 minutos ali, eu estou... fazendo aqui essa troca. De um curso para outro a gente já teve mudança ali, então é interessante fazer essa troca. Boa noite, Jarbas, tudo bem? Boa noite, professor. É o Jorge. Desculpa o atraso. Ah, Jorge. Bem tranquilo. Acho que você estava numa primeira aula, né? Tava, professor. A gente acompanha, viu, a primeira. Estamos aqui.
Tranquilo, a gente está no mesmo esquema, mostrei a página aqui do curso para eles. Beleza, então. Criei Eu lá no acompanho. Classroom o curso para vocês também. As aulas ficaram gravadas, a gente vai ter aula hoje, sexta e na próxima quarta. A gente vai disponibilizar via plataforma. Estou gravando a aula, vou postar no YouTube e depois eu vou colocar o link aqui. Na última aula, vou postar o questionário final. E aí, para receber o certificado, você assiste os vídeos da aula, responde o questionário final. Ele vai ser emitido como curso de extensão pelo IFC. E nessa última aula eu também vou disponibilizar para vocês poderem verificar se lá no formulário que foi preenchido inicialmente, se os dados estão ok para poder a gente fazer essa geração de certificado. Tá ótimo, então. Obrigado. Estou dando 10 minutos para o pessoal responder aqui o questionário de avaliação diagnóstica. Entrando na página do curso, os itens que estão com a setinha, eles ficam originalmente retraídos. Se vocês clicam, ele expande. Tem aqui, ó, avaliação diagnóstica, tem o primeiro link. Professor, você pode postar o link da avaliação? Que eu não estou. Posso sim. Por favor. Eu já acesso aqui. Tá o link da avaliação no chat. E em seguida eu vou postar também o link da página aqui do curso. Tem os outros conteúdos também. Beleza, obrigado, Karine. Acho que só falta uma resposta e a gente já... Enquanto tem gente respondendo aí, deixa eu só falar uma coisa que eu estava comentando com a... Não, quando eu chegar no ponto ali eu comento com vocês. Dá mais uns 3 minutinhos para completar os 10 minutos e a gente conversa. Se porventura você ainda estiver respondendo, não tem problema. Você pode seguir respondendo
E aí, à medida que eu vou avançando, esse é o único questionário de hoje, a gente não vai ter um outro. Boa noite, Diego. Diego já teve essa primeira aula também. E aí, Kennedy? Tudo bem? Boa noite. Boa noite a ti, a todos os colegas aí presentes na aula. Tudo certo? Certo. Estamos Qual é a começando. parte? Qual é a parte aí? Eles estão respondendo a avaliação diagnóstica, mas isso como você já tinha respondido. Ah, no Google Forms. Isso, tá tranquilo. Beleza. Eu Oi. cadastrei, comentando aqui, eu cadastrei todo mundo aqui, PC na sala de aula. Tá lá no Google Classroom, tem a página do curso inicialmente. A ideia é que para essa turma a gente vai ter encontro hoje, sexta e quarta. Todos esses encontros ficarão gravados e aí eu vou disponibilizar eles aqui pelo Google Classroom. Na aula de quarta, eu devo também aplicar o questionário final do curso e vou colocar o link aqui dentro do sala de aula também. E aí, para receber o certificado, assistir os vídeos, responde o questionário. Vou pedir também na aula de quarta, vou liberar o formulário inicial para a galera só conferir os dados, para que aí, a partir dele a gente consiga gerar os certificados. Tá bom, combinado. Beleza? Participo hoje, participo sexta, quarta não garanto, como eu tinha te comentado. Bem tranquilo. Então aí, acho que todo mundo conseguiu já responder. Vou seguir aqui na minha apresentação. Vou dar. Se porventura eu estiver indo muito rápido, gente, vocês podem chegar para mim e dizer, professor, vá um pouquinho mais devagar, beleza? Só porque nosso tempo encurtou, então a ideia aqui é que pelo menos a gente chegasse ali mais ou menos no segundo pilar. Então vamos lá. Eu sou Kennedy Araújo, minha graduação originalmente é em Sistemas de Informação, então sou um bacharel. Tenho mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial e atualmente faço doutorado em Educação Científica e Tecnológica na UFSC. Esse curso, inclusive, é uma parte da minha tese. A gente pesquisa sobre o ensino do pensamento computacional na educação básica. Tem a orientação da professora Tatiana, que tem graduação em Física, mestrado em Física, doutorado em Física, mas estuda mídias na educação. Então, ela me acolheu como orientador e faz parte também da montagem aqui do curso. Beleza? Abriria aqui um momento para quem se sentir à vontade, quiser falar de onde é que reside, onde é que atua. Você pode colocar ali no chat também, ou usar o microfone. Alguém gostaria de partilhar com a gente, de onde é que está falando? Posso começar, Kennedy? Pode começar. Ah, não, vou dar espaço para o Jorge, ele levantou a mão. Depois eu vou. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Jorge, eu moro em Guajara, Ceará, trabalho numa escola técnica, faço mestrado em Educação Profissional, ProfEPT, e esse curso está sendo grande auxílio para mim, porque a minha pesquisa envolve o PC, né, Pensamento Computacional. Então, obrigado, bom curso a todos, estamos aqui acompanhando. Um abraço. Beleza, obrigado, Jorge. Pode seguir, Diego. Tá, boa noite a todos. Eu me chamo Diego, eu sou do Rio Grande do Sul, no município de Teutônia. Eu sou mestre em ensino de ciências exatas, especialista em mídias na educação, sou licenciado em computação e atuo há mais de 13 anos em sala de aula, utilizando
a computação e o pensamento computacional como estratégia de ensino. E quero parabenizar o Kennedy por esse momento e também lisonjear por todo esse material que ele está disponibilizando a nós, está sendo de grande proveito para todos que estão participando. Obrigado, Diego. A Ketchus colocou aqui no chat. Pode ir, Helena. Boa noite a todos. Eu sou a Helena, eu sou gaúcha, mas eu moro em Santa Catarina e sou professora aqui. Eu sou professora de português. Eu tenho muito interesse nas mídias, né, para a sala de aula, porque eu gosto muito dessa área. A Ketchus também está na língua portuguesa. Certo. A Ketchus colocou aqui que é iniciante, mas é isso, né? Muitas vezes está todo mundo no mesmo barco. João, licenciando em matemática. Tendências de ensino de matemática, muito legal também. Beleza. Mas alguém gostaria de compartilhar conosco de onde é que fala? Boa noite, sou Marildes, Salvador, Bahia, mas trabalho na Secretaria de Educação do município de São Francisco do Conde. Lá iniciamos ainda bem devagarinho o componente que envolve o pensamento computacional. A gente está estudando a BNCC, então sou pedagoga, não sou da área, mas sou curiosa e por isso vim aqui, né, para aprender, né, ter mais conhecimento, aprender um pouco mais. Perfeito, nós estamos todos aprendendo, né? Das vezes que eu fiz aqui a turma, toda vez eu consigo colocar algo novo, incrementar o curso. Diego tinha feito essa aula, também troquei muita figurinha. Mari, eu fiz o meu mestrado foi no Cimatec, no Campo Salvador. Diana, seja bem-vinda. A gente está aqui iniciando deixa eu só jogar o link aqui de novo, Diana. Esse aqui é a página do curso. Vocês já foram convidados lá também para a página que está no Google Classroom. Lá tem esse link. As aulas serão gravadas. Temos encontro quarta, sexta e próxima quarta-feira. Depois eu vou subir no YouTube e disponibilizar lá, então dá para ver com calma. Beleza? Se porventura você se sentir confortável, pode compartilhar aqui pelo chat com a gente de onde é que você fala e onde é que você atua, né? Se já atua, seleciona qual cidade, qual modalidade de ensino, etapa. Beleza? De antemão já agradeço. Vou seguir só por conta do nosso tempo. Então, vendo aqui os participantes, a gente vai falar um pouco a respeito da formação. Tá, esse aqui já passou. Regras de convivência, né? É interessante a gente dizer que tá todo mundo aprendendo, inclusive eu. Então, nenhuma pergunta é boba. Se você tiver algum questionamento ou quiser partilhar algo com os colegas, é interessante que você se sinta à vontade. O ambiente é de acolhimento, certo? Não vamos recriminar nenhuma dúvida, preconceito ou algo desse gênero. Então, vamos respeitar a diversidade de opinião e as experiências dos colegas. Se porventura você tiver alguma dificuldade ou estiver sendo muito rápido, você pode sinalizar. E se porventura no decorrer do curso você achar interessante a gente incorporar outra regra de convivência para o bom andamento do curso, você também pode sinalizar que a gente expõe isso a todos. Beleza? Então, quando a gente foi fazer o curso, a gente pensou, para além dos conhecimentos que são necessários, que você precisa passar para os seus alunos, quais os conhecimentos para você conseguir ensinar aquele determinado conteúdo. Então, a gente vai trazer aqui no curso a filosofia do Schumann, que coloca que além do conhecimento do conteúdo, que é o C, e o conhecimento pedagógico, você precisa fazer a intersecção desses conhecimentos, que é o que ensinar, como ensinar. A gente precisa ter o conhecimento das duas coisas, de como ensinar aquele conteúdo que eu pretendo ensinar. Então, esse seria o conhecimento pedagógico do conteúdo, que é o conhecimento para você ensinar um determinado conteúdo. No curso, a gente tenta
mesclar tudo isso, falar o que é o pensamento computacional, mas também como é que você pode trabalhar esse pensamento computacional na sala de aula para que não fique um conceito vago. A gente vai explorar algumas fontes de conhecimento, que seria a sabedoria da prática, no momento que a gente trouxer aqui alguns textos de pessoas que já aplicaram aquilo do pensamento computacional. A gente vai verificar como é que está esse conceito do pensamento computacional dentro da academia e também essas estratégias de ensino do pensamento computacional para que vocês possam fazer uso no dia a dia. Então, a gente vai unir aí conhecimento pedagógico e do conteúdo e acrescentar o que a gente chama de conhecimento tecnológico. Esse conhecimento tecnológico, ele não vai visar só a parte digital. Quando a gente falar de conhecimento tecnológico, vai ser o conhecimento a respeito do recurso que vocês podem utilizar para ensinar o pensamento computacional. E aí, quando a gente falar de pensamento computacional, é interessante a gente falar de por que nós devemos estudar o pensamento computacional, por que ele devia ser ensinado também nas escolas. O pensamento computacional, ele está para além do digital. Ele vai envolver aqui o digital, sobretudo porque a gente está num curso que é mediado pelo computador, mas ele está para além do digital. A computação, ela está para além do digital. O pensamento computacional, ele vai tratar desse segundo ponto que a gente está aqui. Ele é uma estratégia de resolução de problemas complexos. A gente tem aqui professoras de português que estão envolvidas, então ele não está só relacionado à computação. Ela é uma estratégia que usa os fundamentos da computação, mas por estar relacionado à resolução de problemas, ele vai poder ser aplicado em qualquer área. E é disso que trata o terceiro ponto. Por ser essa habilidade de resolução de problema, ele vai poder ser aplicado em qualquer área. E aí, como quarta razão para que a gente estude o pensamento computacional, é trazido aqui a exigência normativa, que a gente vai explorar mais na frente. Então, existe uma exigência normativa para que ele seja incorporado dentro dos currículos. Então, isso traz para a gente mais um motivador para que a gente possa se apropriar desse conteúdo para que depois ele possa ser passado para os nossos alunos. E aí, dito isso, sobre este aspecto normativo, a gente vai tratar um pouquinho aqui do que ele se perfaz. A Mari já tinha mencionado, né, a respeito da BNCC, então a gente vai ver como é que se configurou esses aspectos normativos que culminaram para a gente ter aí a BNCC. Então, o ensino de computação no Brasil ele tem um histórico longo que se inicia lá na década de 70. Então, os experimentos iniciais eles vão tratar de softwares educacionais. Então, seria a gente aplicar esses softwares educacionais para que a gente pudesse, na sala de aula, ter alguma melhoria de aprendizado ou de recursos de aprendizagem. E aí a gente teve outras iniciativas que marcaram isso, então em 73, em 80, em 86, até a gente colocar o primeiro plano de educação de ação integrada, que chegou lá em 90, e em 2000 o projeto de informática na educação especial, o ProINES. Só que nesse ponto a gente consegue perceber que essas iniciativas elas ainda estavam pulverizadas, e isso ainda não estava curricularizado, né? Eram iniciativas que o Ministério trazia, mas que ainda não estava ali normatizado como a gente tem hoje. Então, nesse histórico, a gente tem iniciativas dispersas. Então, várias cidades também tentaram trazer a computação para dentro do currículo, mas isso é algo pontual. Então, aquilo ali existia meio que de caráter individual. A gente tinha na academia também certas iniciativas que traziam projetos que iam para a escola, tentavam trazer a computação para o ensino e para a educação básica. Só que também o que figurava naquele momento, até ali os anos 90, era um ensino mediado pelo computador, né? Você só tinha a computação, a figura dela dentro da educação básica era mediar esse ensino. E aí, ali até os anos 90, o que a gente tinha era um ensino voltado para os aplicativos de escritório, né? A gente tinha aquela clássica disciplina de informática, onde o aluno ia aprender o Word, Excel, PowerPoint, internet e a mexer no sistema operacional. Então, nesse momento, a computação estava sendo vista como o aluno, o estudante, sendo o usuário daquele computador, aprendendo os aplicativos de escritório e como é que funciona aquela máquina. Chega um momento em que a gente tem ali uma mudança de paradigma dentro dessa discussão.
da gente sair de um olhar de informática na educação. Então, eu pego a informática e coloco ela na educação apenas como elemento mediador para uma educação em informática. O que é que seria uma educação em informática? Que essa educação trouxesse o estudante para além do usuário do computador, para que ele possa compreender os desdobramentos que isso tem na vida dele e que ele possa enxergar a computação como uma ciência e não só como uma ferramenta, né? E quando a gente passa a enxergar a computação como uma ciência, aí vem essa necessidade dela passar a integrar como conteúdo dentro da educação básica, assim como as outras ciências já são ali representadas dentro da educação básica. Então, depois ali dos anos 90, como a gente tem os anos 2000, 2011, 2014, a gente já tem um olhar fazendo essa mudança de paradigma. Então, só ensinar aquela informática básica para o aluno, aplicativo de escritório, será que isso é o suficiente? E aí, a partir desse momento, surgem iniciativas de tentar fazer essa curricularização da computação dentro da educação básica. Uma iniciativa que a gente destaca, que veio antes da norma que a gente tem na SBC, é o Currículo de Referência em Tecnologia em Computação, feito pelo Centro de Inovação para a Educação Básica. Claro, hoje que a gente tem como aspecto normativo a BNCC Computação, mas eu destaco aqui algumas iniciativas que influenciaram a norma. Eu trago aqui na minha apresentação, mas se vocês forem lá na página do curso, aqui tem, Educação em Computação, e aí a gente vai trazer o histórico, tem o parecer, e tem um ponto que chama propostas curriculares. Nesse ponto que tem propostas curriculares, a gente trata aqui, traz os links de cada um desses currículos que eu estou expondo aqui. Então, o primeiro deles é o CIBI. O interessante do CIBI é que ele vai trazer essa abordagem mais prática. A gente precisa trabalhar a computação na educação básica. Quais as práticas que a gente pode trazer para o professor quando ele for trabalhar determinada habilidade? Então, o currículo do CIBI é um currículo que vai trazer material de referência para o professor utilizar em sala de aula e também sugestões de atividades para que ele possa trabalhar aquela determinada habilidade. Então, quando vocês entrarem aqui, currículo interativo, dentro do site vocês podem aqui escolher, né, a etapa da educação, o eixo que vocês querem trabalhar, pensamento computacional, e aí os conceitos que vão estar relacionados àquele eixo. Eu quero trabalhar a decomposição dentro do ensino fundamental. Então ele vai apresentar práticas aqui, habilidades que estão relacionadas, e conteúdos para que vocês possam trabalhar aquele determinado conceito. Nesse currículo, a gente já tem a formação do pensamento computacional e a divisão da computação em 3 eixos: cultura digital, tecnologia digital e pensamento computacional, certo? Isso é algo que também está presente na norma e que você já tem nessas primeiras experiências de currículo. Então, eu coloco aqui a parte interativa. Vale a pena depois você dar uma explorada dentro do currículo, seleciona lá pensamento computacional, vê cada um dos conceitos e dos pilares que estão associados a eles. Alguns links ali pode ser que eles já direcionem para algum lugar que já não existe mais. Esse é um currículo que já é um pouco antigo, mas grande parte das atividades que estão ali, elas ainda estão funcionando. Beleza? O outro currículo que eu vou destacar são as diretrizes para o ensino da computação básica, que foi feito pela Sociedade Brasileira de Computação. Esse currículo ainda está disponível, pelos links vocês conseguem acessar. Ele também traz essa organização em eixos, que é uma coisa que também trazia no CIBIA e que está dentro da BNCC, só que nesse caso, essa abordagem prática e sugestões de materiais a gente não vai ter. Mas aqui a gente tem organização em objetos de conhecimento e também as habilidades que estariam voltadas a cada um desses eixos. E aí, dentro do próprio documento, vocês encontram alguns diagramas, né? Quais conceitos estão relacionados aos outros, também vale a pena dar essa consulta, certo? E a partir dessas provocações,
a gente teve o início da discussão para formar a BNCC a partir de 2015. Então, 2015, teve toda essa discussão, quais os conteúdos que estariam sendo colocados ali dentro da BNCC, e quando a gente teve o surgimento da BNCC, ficou determinado que seria formada, né, um grupo de trabalho para pensar na computação dentro da educação básica. Por quê? Quando a computação foi incluída dentro da BNCC, inicialmente essa inserção ela deu de forma muito incipiente, ela só estava relacionada com a área da matemática, em nenhum momento se explicitava que ela poderia estar relacionada com outras áreas, e ela estava fortemente só associada às tecnologias digitais, e a gente também consegue trabalhar a computação por meio de forma desplugada, né? Sem as tecnologias digitais. Então, foram feitos esse questionamento de por que ela estava sendo retratada dessa forma, né? Tão restrita, e ficou decidido que seria montado um grupo de trabalho, que esse grupo de trabalho estudaria como é que a computação poderia ser incluída no currículo da educação básica. Isso foi colocado tanto na resolução de 2017, que colocou a base comum curricular das etapas iniciais, quanto da que foi lançada em 2018, que incluiu a parte do ensino médio. Então, nas duas resoluções, foi estabelecido ali que o Conselho Nacional da Educação lançaria um documento complementar, que seria anexado à BNCC, que trataria exclusivamente da computação. Esse documento surgiu ali em 2022, ele foi homologado, e a gente teve um documento que norteia, então, a inclusão da computação dentro da educação básica. Na resolução que faz o lançamento da norma, foi estabelecido que caberia aos estados e municípios a implementação dessa norma no prazo até 1 ano depois da sua homologação. A homologação trata de 1º de novembro, então, gente, se ela foi homologada em 1º de novembro de 22, teria até 1º de novembro de 23 para que a gente pudesse fazer essa implementação. Pelo que eu pude perceber, né, o MEC está cobrando agora, depois da Política Nacional de Educação Digital, como é que essa implementação vai ser feita. Então, a resolução colocou aqui, ó, entrou em vigor em 1º de novembro de 22, prazo de até 1 ano, teria ali até 1º de novembro de 23. A gente sabe que no Brasil, né, as coisas nem sempre seguem ali os ritos como deviam estar descritos, mas percebemos que existe um movimento para que essa implementação ocorra. A BNCC Computação, ela já traz a computação, então, sendo entendida com 3 eixos, que seriam cultura digital, pensamento computacional e mundo digital. A cultura digital ela vai tratar da participação consciente e democrática por meio das tecnologias. Então, é para o estudante entender essa cultura digital na qual ele está imerso. E aí também entram direito digital, cyberbullying, vários assuntos que é interessante que o nosso estudante também entenda para que ele possa fazer uso da cultura digital e dos meios digitais, redes sociais, sem ser engolido ou penalizado por cada um desses meios. Mundo digital, a gente vai tratar das aprendizagens sobre os artefatos digitais. Então, como é que eu utilizo o computador, como é que eu utilizo a internet, como é que eu utilizo os softwares. Atualmente está muito em voga como é que eu utilizo as inteligências artificiais que estão disponíveis. Tudo isso ali vai estar inserido dentro do mundo digital. É como ele pode usar estes artefatos digitais. E aí o terceiro eixo, pensamento computacional, que é o objeto aqui desse curso, e que ele vai tratar basicamente ali de uma habilidade de compreender, analisar, definir, modelar e resolver, comparar, automatizar problemas e suas soluções. Então, basicamente, uma habilidade para a resolução de problemas. Pode falar, Jorge. Professor, porque eu tenho uma dúvida com relação à IA. Certo. Nós que estamos no mundo acadêmico, já existe assim algum mecanismo de observação do uso da IA em trabalhos acadêmicos? E se isso já é feito pelas bancas de correção dos trabalhos, qual é, assim,
é legal usar IA? Qual é o limite que se pode fazer uso? Porque isso vem como uma ferramenta, né? Que está aí, não tem nenhum, assim, pode dizer, legislação, alguma regra, né? Eu queria saber um pouquinho sobre isso, como você é um pesquisador da área, se você puder rapidamente, para não atrapalhar o andamento. Obrigado. O panorama que eu observo hoje é que já existem ferramentas de detecção se aquele texto foi gerado por IA ou não, mas os últimos testes que eu fiz ainda existe muita inconsistência. Geralmente ele classifica que o texto foi gerado por IA se você conseguir seguir a norma culta da linguagem e escrever ele corretamente. É muito provável que o próprio gerador informe que aquele texto foi gerado por IA, né? Atualmente, as ferramentas que eu testei, ele não bate o martelo, né? Geralmente ele dá uma porcentagem, ó. Existe 85% de chance daquele texto ser gerado por inteligência artificial. Existe 92% de chance daquele texto ser gerado por inteligência artificial. E aí, com base nisso, você toma uma determinada decisão. Atualmente, nas disciplinas de programação que eu ministro, eu informo para eles, da IA, né, eles, durante as aulas, eles têm acesso a consultar algumas inteligências artificiais, até para documentação, só que o que eu percebo hoje, quando eu vou ensinar programação, as questões elas estão centradas também na resolução de problema. E é muito comum a gente submeter uma questão de resolução de problema e a IA trazer a resposta errada, porque ela ainda não está no nível de conseguir resolver aquilo que a gente precisa. Então, quando eu falo para os alunos, eu digo que eles podem utilizar, só que, claro, eles precisam ter esse cuidado, porque nem sempre o retorno que a IA vai trazer está correto. Então, você precisa ter essa noção de filtro. Dentro da academia, o que eu percebo que muitos colegas usam, e eu também uso, é muito para correção ortográfica. Então, antes de eu submeter um determinado texto, eu passo antes pela IA. Eu escrevo o texto, reviso, e aí eu tenho um prompt de correção ortográfica que eu coloco para ela, e aí ela traz esse texto de volta. E aí, ainda assim, você tem que ter o cuidado de depois revisar esse texto de novo. Porque mesmo eu colocando no meu prompt que ela não pode alterar certos termos, por vezes ela ainda altera e muda o sentido de uma determinada frase. Então, eu passo por ela para correção ortográfica, depois volta para mim, e aí eu reviso de novo antes de ter aquele texto como final. Então, para a produção do texto acadêmico, eu já acho um pouco complicado. Mas para a revisão, creio que não teria problema, né? O texto que foi produzido, só colocar ali para ela fazer aquela revisão. Não vejo que a banca vai recriminar algo nesse sentido, né? Talvez seja bom consultar o orientador também, mas produzir o texto pela IA, acho que você pode encontrar alguns entraves ali, até se ele for checar, porventura a IA pode usar alguma referência que não está ali citada, isso pode lhe gerar problemas futuros, né? Para correção, eu acho que é mais assertivo do que para a geração do texto em si. Até a gente não tem esse controle, né? Ela tem uma base de dados e ela vai gerar o texto que a gente está ali. E a IA que a gente tem hoje, ela simula a inteligência artificial única e exclusivamente por um cálculo matemático. Com base no conhecimento que ela tem lá, ela faz uma probabilidade da próxima palavra que vai surgir. E aí é como se ela tivesse um autocompletar. Como ela tem uma rede de conhecimento muito grande, parece que existe uma inteligência ali por trás. Mas o que a gente tem hoje de geração de modelo é por meio de probabilidade. Então, ele vai gerando a probabilidade e vai completando. Até se você fizer uma questão ali de uma análise de forma mais analítica mesmo, algo não só de representação ou algo quantitativo, o texto que ela produz de volta é um texto muito pobre. Né? A análise analítica, de fato, daquele conteúdo que ela vai trazer é algo muito pobre. Então, para a geração em si do texto, eu ainda acho que precisaria melhorar muito para ela chegar no nível que a gente vai poder submeter para uma banca ou para uma revista. O que ela vai conseguir fazer ali é mais uma revisão. Porque às vezes você está num texto, leu, releu, e uma palavra ali ainda passa desapercebida. Para esse uso, eu acho que ela é adequada. Mas para a produção em si, ela ainda não está no nível que a gente gostaria que ela tivesse. Beleza? Não sei se eu respondi,
mas atualmente eu Entendi. vejo ela mais nesse sentido. Obrigado, é isso mesmo. Eu vejo ela muito de forma circular, ela não aprofunda os assuntos, é muito superficial. É Não dá para superficial. usar, não. Se você Ela sabe só o básico. Se você submete dado para ela analisar, a resposta que vem é uma resposta muito pobre. De verdade. Ok. E aí, dentro da BNCC, esse documento é muito importante, por quê? Porque ele junta aquelas duas características dos documentos que a gente tinha visto. Então, a gente tem a separação em eixo, a gente tem a determinação das habilidades, e aí o próprio documento já traz para a gente a explicação da habilidade e exemplos de como o professor pode trabalhar aquele conteúdo dentro da sala de aula. Então, é muito importante a leitura desses documentos, porque ele também já vai dar esse norte, né? Ele juntou o que a gente tinha lá no currículo do CIBIA com a parte prática, com essa parte mais conceitual e os conteúdos mais destrinchados que a gente tinha no currículo lá da Sociedade Brasileira da Computação. Se a gente fizesse meio que um mix desses dois, o resultado seria a BNCC Computação, que tem tanto uma organização ali dos conteúdos com as habilidades separadas por série, quanto a explicação de cada habilidade e os exemplos de como você pode trabalhar aquilo na sala de aula. Se vocês acessarem a norma, vocês podem ver que ela começa desde a educação infantil. Então, ela inicia na educação infantil, vai para o ensino fundamental e traz até a etapa ensino médio. O que a gente escuta das pessoas que fizeram parte da elaboração da norma é que o ideal é que quanto mais inicial a série do aluno, mais vocês tentarem trabalhar esses conhecimentos de forma concreta, né? A computação já é algo abstrato, a resolução de problemas já pode trazer alguns problemas abstratos. Quanto mais a gente conseguir trazer isso para o concreto, mais vai facilitar para os alunos das séries iniciais conseguirem se apropriar daquele conteúdo. Então, isso vai na linha da computação desplugada, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Beleza? Então, é interessante ler o documento, porque ele também vai trazer o norte de como é que você pode aplicar aquilo dentro da sala de aula. E aí, uma legislação mais recente que a gente tem é a Política Nacional de Educação Digital, que foi aprovada em 11 de janeiro de 23. A Política Nacional de Educação Digital, ela traz os mesmos 3 pilares que a gente tem na BNCC Computação e acrescenta ali mais 2. Direito digital e tecnologia assistiva, que vai dizer respeito de como esse conteúdo da computação na educação também pode chegar para o aluno que tem alguma deficiência, para o aluno que é cego, para o aluno que tem alguma deficiência cognitiva, para o aluno que é surdo, né? Já existe uma gama de tecnologias assistivas para que esse aluno também possa ter acesso a esse conteúdo. Na Política Nacional de Educação Digital fala que ele deve estar em consonância com a Base Nacional Curricular. Então, a gente já tem a BNCC Computação e a implementação da Política Nacional de Educação Digital tem que estar em consonância com isso. Só que aí ela vem um ponto que gerou muita controvérsia, mas que a Câmara de Educação Básica já se pronunciou. Então, na Política Nacional de Educação Digital está escrito que educação digital com foco no letramento digital, no ensino da computação, programação e robótica e outras competências digitais será componente curricular. E aí veio a dúvida. Para eu colocar a Política Nacional de Educação Digital em prática, eu tenho que criar um componente curricular no entendimento de disciplina. Eu tenho que criar uma disciplina separada para fazer esse ensino? E aí vários municípios ficaram em dúvidas de como é que isso ia ser curricularizado, alguns estados também ficaram em dúvida. Na verdade, todo mundo que estava imerso nesse assunto, né, da computação dentro da educação básica ficou nessa dúvida. E agora, é obrigatória a criação de uma disciplina? Sim ou não? E aí veio um ofício circular do MEC, ali de 6 de maio de 24, que fez essa consulta a respeito da criação desse novo componente curricular à Câmara de Educação Básica. E a resposta da Câmara de Educação Básica sobre a Política Nacional de Educação Digital veio dizendo o seguinte, que o entendimento é que o componente curricular, conforme está descrito lá na Política Nacional de Educação Digital, poderá ou não ter o formato de disciplina,
a depender das abordagens pedagógicas da instituição. Então, quando a gente for trazer isso para o currículo, pode ser criado uma nova disciplina para se trabalhar a computação dentro da educação básica, ou ela pode ser trabalhada de forma transversal com os outros componentes curriculares. Então, a partir daí, foi cristalizado esse entendimento. A gente pode ter uma disciplina separada, ou a gente pode trabalhar de forma transversal. Quem é que vai decidir isso? A abordagem pedagógica da instituição, ou, se isso for normatizado pelo currículo estadual ou pelo currículo municipal, as instituições de ensino vinculadas àquela rede seguirão, de fato, essa determinação, certo? Então, existia essa dúvida foi sanada a partir desse ofício. Então, a implementação da computação, ela pode ser disciplinar, né, por uma disciplina, ou ela pode vir transversal a outros componentes curriculares que podem ser aí componentes diversos, beleza? Então, antes de a gente entrar de fato no ensino do pensamento computacional, a gente precisa entender então qual seria o conceito do pensamento computacional. Alguns autores colocam o pensamento computacional surgindo lá em 1945. Para o pessoal que é da matemática, possivelmente já estudou esse livro, né, que chama Arte de Resolver Problemas, que foi colocado lá em 1945. E ele traz a resolução de problemas em 4 etapas. Então, lá no início, já se pensava como é que eu posso resolver um determinado problema. E aí a gente veio caminhando, né, com várias contribuições ao longo dos anos. Então, discutir e pesquisar sobre o pensamento algoritmo, pensar que o algoritmo também é uma forma de ensinar, verificar quais os hábitos computacionais da mente. E todo esse conceito ele foi sendo trabalhado por vários anos até chegar no conceito que a gente tem hoje. Então, o que seria esse conceito de pensamento computacional que a gente tem hoje? O termo em si, pensamento computacional, ele surgiu lá em 1980, num livro do Simon Parpet chamado Mindstorms, onde ele vai ser trazido para a gente muito relacionado a essa parte do uso do computador. Então, o termo foi cunhado originalmente tendo esse significado ao redor dele. Mas ali, em 2006, esse termo foi ressignificado e ele passou a ter o entendimento que nós temos hoje e aplicamos quando nós falamos sobre pensamento computacional. Esse entendimento surgiu lá em 2006, num texto da Wing, onde ela coloca o pensamento computacional como uma atitude universal em um conjunto de habilidades. E quando ela coloca como algo universal, surge esse entendimento de que, por ele ser uma habilidade de resolução de problemas, ele vai poder ser aplicado em qualquer área. Então, não está restrito à computação, não está restrito à matemática, não está restrito à física, não está restrito à química, ao português, ao inglês. Ele pode ser aplicado em qualquer área, uma vez que eu tenho o entendimento que ele é uma habilidade para resolver problemas. Então, agora que a gente sabe que ele é algo que pode ser aplicado em qualquer área, antes de eu colocar aqui o que ele é, a gente pode também pensar o que ele não é. Naquele texto lá de 2006, o Wing traz para a gente as seguintes características. O pensamento computacional ele vai estar voltado mais à conceitualização, né? Eu pensar a respeito de algo abstrato, um determinado conceito, do que a programar em si. Ele vai se tratar de uma habilidade fundamental e não algo mecânico. Ele é algo que vai envolver o raciocínio. Ele vai se tratar de uma forma que os humanos e não os computadores pensam. Apesar de ter o termo lá, pensamento computacional, da gente aplicar os princípios da computação, ele vai tratar de estruturar a nossa forma de pensamento. Ele complementa e combina o pensamento matemático da engenharia, por também serem áreas exatas, a gente vai corroborar ali dessa forma de pensar. E a gente, quando falar de pensamento computacional, vai dar um enfoque mais na ideia, no pensamento, e não nos artefatos que serão utilizados para fazer esse desenvolvimento. Então, não é o artefato que você utiliza que vai determinar se você está trabalhando ou não pensamento computacional. Mas é aquilo que você está desenvolvendo
quando você decide trabalhar o pensamento computacional. Então, o pensamento computacional ele não está restrito ao artefato, mas sim às habilidades que a gente está tentando trabalhar nos nossos alunos. Então, ele é algo que pode ser para todas as pessoas e que vai estar presente em todo lugar. No cotidiano da sociedade contemporânea que a gente tem, estar sendo exposto a problemas complexos é algo cotidiano, que aparece a todo momento. Então, quando a gente pensa em como resolver esses problemas que surgem a todo momento, a gente está tratando de pensamento computacional. E aí existe uma crítica àquele artigo da Wing, de 2006, que ressignificou o texto, que é só quando ela coloca numa frase lá que o pensamento computacional seria pensar como cientista da computação. Alguns autores fazem uma crítica dizendo, mas no momento que você diz isso, você está restringindo só os cientistas da computação. Mas é pensar como, não somente, certo? Pensar como diz respeito a pegar os princípios da computação e aplicar para resolver problemas em diversas áreas. Não é pensar somente ou apenas para, né? É pensar como, usando os princípios ali da computação. A nossa ideia inicialmente seria que a gente pudesse aqui, com base em algumas definições, antes de eu entrar na estratégia de ensino, ver se a gente consegue aqui, num tempinho, formar a nossa definição de pensamento computacional aqui da turma. Para isso, se vocês entrarem aqui, em desdobramentos conceituais, em busca da definição do pensamento computacional, se vocês clicarem aqui na tabela de conceitos, vocês vão conseguir abrir essa tabela aqui. O nosso objetivo aqui seria tentar colocar palavras-chave para a gente montar, então, a nossa definição. E eu ia pedir que se cada pessoa poderia fornecer para a gente uma palavra-chave de pensamento computacional, sobre o que ela entende como pensamento computacional. Vou só reforçar aqui alguns conceitos que eu trouxe. Então, a própria Wing, que em 2006 ressignificou o termo, quando ela chegou lá em 2014, ela foi evoluindo, Em 2006 era esse conceito, 2008 era esse que estava aqui, 2010 ela passou para esse. E o último conceito que ela trouxe para a gente sobre pensamento computacional, a autora diz o seguinte, o pensamento computacional é o processo de pensamento envolvido na formulação de um problema e na expressão de sua ou suas soluções de tal forma que um computador, humano ou máquina, possa efetivamente realizar. E aí, só dar um esclarecimento que pode causar certa estranheza, é chegar aqui quando ela fala que um computador e dizer que um computador é um humano ou uma máquina. Quando o Wing coloca ali computador, ela traz o computador como aquele que computa, né? Aquele ou aquilo que computa. Então, aquele ou aquilo que faz cálculos. Aquele ou aquilo que resolve. Então, nessa definição de aquele ou aquilo que resolve, aquele ou aquilo que computa, a gente pode encarar que o próprio ser humano também é um computador. Ele seria aquele que resolve, né? Aquele que faz cálculos, aquele que computa. Então, ela traz nessa definição justamente para fazer essa provocação, né? De tal forma que um computador, sendo ele humano ou máquina, possa de fato efetivar aquela solução. Então, esse foi o conceito que o Wing trouxe para a gente em 2014. Outro conceito que eu trago aqui e sublinho também, é o que o Breckman trouxe em 2017, né, que é grande parte da literatura nacional cita esse autor. Então, em 2017, ele trouxe que o pensamento computacional é uma capacidade criativa, crítica e estratégica humana de saber usar os fundamentos da computação nas diversas áreas do conhecimento com a finalidade de identificar e resolver problemas através de passos claros feitos por uma pessoa ou máquina. Nesse ponto aqui, né, a gente vai trazer como sublinhar aqui, reforçar essa parte da criatividade, da criticidade. Toda vez que eu estou pensando em uma solução nova, eu tenho que ser criativo, senão eu não consigo desenvolver uma solução nova. Eu vejo o problema, aquele problema está diante de mim pela primeira vez, a resolução daquele problema, invariavelmente, ele envolve a criatividade. Eu criar algo novo, certo? E o pensamento crítico também. Eu preciso, diante daquele problema,
usar o pensamento crítico para selecionar o que é que vai ser pertinente para resolvê-lo, o que é que não vai. Com base nisso, eu traçar uma solução. Última aqui que eu vou destacar para não me delongar muito por causa do nosso tempo, é que na norma, o que está escrito é isso aqui, ó, Brasil 2022 é o que está escrito na norma. Então, o pensamento computacional vai ser entendido como conjunto de habilidades necessárias para compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e soluções de forma metódica. Então, a gente vai fazer isso também de forma sistemática, detalhe depois, através do desenvolvimento da capacidade de criar e adaptar algoritmos. Mais para frente a gente vai falar especificamente dos algoritmos. Utiliza-se de fundamentos da computação para alavancar e aprimorar a aprendizagem, o pensamento criativo e crítico em diversas áreas do conhecimento. Com base nesses conceitos que a gente viu aqui, vocês conseguem colocar para mim uma palavra-chave que vocês colocariam como que consegue resumir? Claro que a gente não vai resumir tudo, né? Mas pelo conjunto das palavras-chave que forem surgindo aqui, a gente consegue ter uma ideia de uma definição possível para a gente. Vocês conseguem sugerir aí uma palavra-chave que estaria relacionado a esse conceito do pensamento computacional? Enquanto isso, eu vou só tirar uma foto aqui. Coloquei no chat, professor. Certo. Deixa eu só conseguir voltar aqui para o chat. Ó, então temos aqui, ó, analisar, decodificar, solucionar, habilidade, lógica, automatizar, perfeito. Deixa eu só pegar aqui as palavras que vieram para a gente botar aqui e ver como é que está esse entendimento. Solucionar e habilidade, lógica de automatização, criação, analisar, manipular, automatizar, envolvendo problemas de forma a resolvê-los. Perfeito. Acho que todas essas aqui contemplam, né? Então, analisar e decodificar. Vou estar diante de um problema, vou precisar analisá-lo e decodificá-lo. Solucionar, ele está muito envolvido com essa parte de solução de problema. Vai ser uma habilidade, certo? Vai envolver a lógica. A automatização é justamente nesse sentido, né? Eu preciso sistematizar um conjunto de etapas. Então, quando eu sistematizo isso, outra pessoa pode executar aquele conjunto de etapas ou até mesmo uma máquina, então eu automatizei, né? E aí o João colocou para a gente analisar, manipular, automatizar, decodificar situações envolvendo problemas de modo a resolvê-los. Perfeito. Então, entendendo ali esse conceito do pensamento computacional... Opa, estou errado. Vamos seguir. Vamos seguir para quê? Quais, então, entendendo esse conceito, então ele se relaciona ali, parte de resolução de problemas, a gente vai automatizar, vai analisar, tudo isso vai estar envolvendo ali problemas. Como é que eu posso ensinar o pensamento computacional? Basicamente, a gente tem duas estratégias para o ensino do pensamento computacional. A primeira delas refere-se à computação desplugada. E o que é que seria a computação desplugada? Seria a gente ensinar o pensamento computacional
sem a utilização de recursos digitais. A gente vai utilizar materiais que ele vai colocar ali que muitas vezes vão desenvolver habilidades sinestésicas, onde o nosso aluno ele vai utilizar muitas vezes o sentido, né? Vai utilizar a mão, ele vai tocar, ele vai ver alguma coisa. Então, a computação desplugada ela vai tratar essencialmente de atividades lúdicas desenvolvidas com o objetivo de ensinar conceitos computacionais sem a necessidade de utilizar o computador. Esse movimento, né, de conseguir ensinar computação sem o computador, ele deu início aqui com esse livro, CSS Unplugged, que ele já traz um conjunto de atividades para que vocês pudessem fazer isso. A computação desplugada, ela ocorre frequentemente através de aprendizagem sinestésica, como eu havia falado. Então, movimentar-se, cartão, recortar, dobrar, colar, desenhar, pintar, resolver enigmas, tudo isso vai ser computação desplugada. Os princípios construtivistas sustentam essa estratégia, né? O princípio que o aluno tem que estar construindo algo, sendo envolvido por aquela atividade. Se vocês entrarem lá no nosso material, eu coloquei também o site desplugada.ime.unicamp.br. Esse livro ele já se encontra traduzido para o português. Do português, ele traz um conjunto de atividades que vocês podem utilizar. Então, tem aqui estratégias para o ensino de PC. Vou abrir aqui, computação desplugada. Tem o site de computação desplugada que está lá na apresentação e tem o livro tanto em português como em inglês. No site de computação desplugada, vocês só tem que dar uma observada que as atividades, elas têm atividades mais simples e atividades mais complexas. Então, antes de você aplicar a atividade desplugada dentro da sala de aula, é interessante você ver como ela está, qual o nível de dificuldade que ela está aqui. Então, eu entrei no site, atividades, ela vai ter aqui, várias atividades para você poder trabalhar a computação dentro da sala de aula de forma desplugada. Então, mesmo que eu não tenha um laboratório de informática, eu posso trabalhar aqui. Se eu estiver ali tratando dos anos iniciais, ensino fundamental, eu posso, antes de levar os alunos para o laboratório, ou algumas escolas que têm, né, o conjunto de tablets, posso trabalhar uma atividade desplugada e depois ver como ela ficaria no computador de forma plugada. Um exemplo de atividade eu vou trazer mais na frente para vocês poderem ter esta noção. Beleza? Então, posso trabalhar de forma desplugada, sem o uso do computador, mas também eu posso trabalhar de forma plugada, que são atividades plugadas, atividades realizadas com o uso do computador, mediadas pela tecnologia digital. Professor, existe uma forma certa de trabalhar o pensamento computacional? É certo trabalhar com plugado, desplugado é errado. É certo trabalhar com plugado, desplugado é errado. Não existe nenhum estudo, até hoje, que eu vi que vá nessa linha de dizer que existe uma estratégia melhor ou pior. O que vai existir ali são contextos. Você tem que pensar na estrutura física que você tem na sua escola, na idade dos seus alunos. A recomendação é que quanto menor a idade do aluno, mais você traga isso para o concreto. E as atividades desplugadas costumam ser mais exitosas nesse sentido de trazer para o concreto. Se você tem a possibilidade de ter o laboratório de informática, então você pode trabalhar com as duas coisas e trabalhar mais que um pilar. A Mari colocou aqui pra gente. Penso que se complementam, tendo a oportunidade de trabalhar com ambos melhor. Perfeito. E aí eu consigo extrair o melhor de cada uma delas, né? Por vezes um certo recurso que eu não tenho disponível aqui, eu consigo trabalhar plugado e no computador fazer aquela simulação. Um recurso que eu tenho desplugado, posso trazer desplugado e trazer essa experiência sinestésica ali para o meu aluno. Beleza? Então, sabendo disso que a gente tem essas duas formas, avançando ainda no conceito do pensamento computacional, o entendimento mais moderno que nós temos hoje é que ele é dividido em 4 pilares. Antigamente, ele era conceituado com vários elementos. Essa aqui é uma pesquisa importante que foi feita, que trouxe para a gente, foi uma pesquisa com mais de 600 pessoas envolvidas, que trabalham com pensamento computacional, e eles listaram trocentas habilidades e elementos que estariam envolvidos. Essa pesquisa se perfaz como um passo importante, ela ali acho que de 2012, 2015 também, foi o período em que esse projeto aconteceu. Eles ouviram mais de 600 pessoas e trouxeram vários elementos que estariam ali associados.
A norma também traz vários itens que podem também estar associados ao pensamento computacional, mas hoje em dia, basicamente, ele é entendido com 4 pilares, que são eles: decomposição, reconhecimento de padrão, abstração e algoritmo. Então, entendendo o pensamento computacional, 4 pilares: decomposição, reconhecimento de padrão, abstração e algoritmo. E algumas literaturas, Brackman coloca que surgiu ali, né, em 2015 aproximadamente, mas eu já encontrei literaturas anteriores que trazem esses 4 pilares sendo formado ali já em 2010. Eu não digo que essa é a primeira literatura, mas o primeiro registro disso que eu encontrei foi em 2010, trazendo então um pensamento computacional formado por 4 habilidades: decomposição, reconhecimento de padrão, generalização, abstração e projeto de algoritmo. E um dos conceitos que a gente tem hoje é entendendo o pensamento computacional como um processo de resolução de problema, que ele inicia, e aí essas atividades aqui não necessariamente são sequenciais. A gente pode entender ele como um processo cíclico, onde eu tenho a decomposição. Então, eu tenho um problema, vou decompor esse problema em partes menores. Tem um problema grande, eita, meu Deus, o que é que eu faço agora? Tento dividir ele em partes menores. Eu preciso sair daqui da escola e chegar em casa. Mas o que é que eu vou fazer depois? Quando eu sair daqui, eu preciso primeiro encontrar um meio de transporte para eu me locomover até em casa. Então, dividir o problema. Dentro desse meio de transporte, eu vou fazer o quê? Verificar quais meios de transporte estão disponíveis, verificar quanto tempo eles vão levar, verificar qual deles, se conforto para mim for uma possibilidade, então verifico qual deles pode ser o mais confortável para mim. Então, diante de um problema complexo, eu decomponho ele em problemas menores. E aí, o reconhecimento de padrão eu vou usar para verificar. Esse problema menor aqui, decompunho o maior e o menor. Essa partezinha aqui, eu já resolvi em outro momento? Já resolvi isso em outro problema ali? Então, se eu já resolvi em outro problema, eu posso ver se essa solução se encaixa aqui também. Então, reconhecimento de padrão. A abstração. Para que vai servir a abstração? Todos os dados que estão naquele problema de fato interferem na sua resolução? Eles são pertinentes para a minha resolução? Então o tempo que vai demorar daqui para eu chegar em casa é algo que vai interferir para eu escolher o meio de transporte que eu quero chegar em casa? É algo que interfere? Não interfere. A quantidade de pessoas que aquele meio de transporte pode levar é algo que vai interferir ou não vai interferir na minha solução? Então, para isso, para identificar quais os dados que são pertinentes, eu vou usar a abstração. E aí, por fim, eu elaboro um algoritmo para resolver aquele problema, de forma que outro humano ou máquina possa realizar. Então, quando eu precisar me locomover, quais são as etapas que eu tenho que fazer para chegar até uma determinada conclusão? Então, vejo os meios de transporte disponíveis, elenco os itens que vão ser levados em consideração quando eu precisar resolver aquele problema, componho um conjunto de itens que vai fazer essa solução, elaboro uma tabela para que eu possa verificar isso melhor. Então, depois disso, eu vou sequenciar conjunto de etapas, isso é um algoritmo, para que outra pessoa também possa resolver aquele problema. Tanto com aquelas etapas na mão, a pessoa vai chegar lá e vai seguindo aquelas etapas, ele consegue resolver o mesmo problema que eu. Então, essa explicação que eu fiz aqui vai estar elencada aqui nesses slides. Estou correndo um pouquinho para a gente chegar pelo menos na primeiro pilar para a gente ver como é que ele pode ser trabalhado. Então, primeiro pilar, reconhecimento de padrão. O que é que ele vai versar? Reconhecer similaridades, aquilo que se repete na resolução de problemas. Quanto mais padrões encontramos, mais fácil e rápida será a tarefa de solucionar. Então, como é que eu posso trabalhar o reconhecimento de padrão? O reconhecimento de padrão pode ser trabalhado de várias formas, né? Trouxe aqui um exemplo que é citado na própria tese do Brackman, que ele traz, quando eu tiver ali classificação dos seres vivos, essa é uma forma que eu posso trabalhar reconhecimento de padrão. Eu tenho um conjunto de seres vivos e para conseguir classificar esses seres vivos eu tenho que encontrar padrões. Então, esses aqui são animais terrestres, esses aqui são animais aquáticos, esses aqui vivem em determinado bioma. Isso aqui
é reconhecer um padrão, né? Dentro desse conjunto de animais, se eu classifiquei esses animais como animais aquáticos, eu sei que eles vivem no ambiente aquático. Então, isso é reconhecimento de padrão. Se eu estou aqui, ó, diante dessa figura, tenho aqui vários cachorros. Mas, a depender do padrão que eu for aplicar aqui, eu posso agrupar eles em diferentes categorias. Para isso, eu preciso reconhecer o padrão que cada um deles pode seguir. Ah, vou classificar, vou tentar traçar um padrão aqui pelo porte do cachorro. Vou tentar traçar um padrão pela cor do cachorro. Tudo isso o aluno vai estar exposto ali ao reconhecimento de padrão. Então, se eu for identificar cor, posso traçar, ó, esse determinado conjunto tem um padrão, esse determinado conjunto tem outro padrão, e assim sucessivamente. Outra possibilidade de eu trabalhar reconhecimento de padrão é por séries numéricas. Essa é uma possibilidade. Ó, tenho aqui uma determinada série numérica. Qual número não pertence a essa série? Para eu identificar qual número não pertence a essa série, inicialmente eu tenho que identificar um padrão. Então, o aluno tem que pensar, para o 3 se tornar o 7, o que foi que aconteceu? Para o 7 se tornar o 15, o que foi que aconteceu? Para o 15 se tornar o 23, o que aconteceu? Para o 23 se tornar 31, o que aconteceu? Para o 31 se tornar o 63, o que aconteceu? Para o 63 se tornar o 127, o que aconteceu? Existe um padrão aí, o nosso enunciado já diz que um número foge desse padrão. Qual seria ele? Quando eu observo essa série, existe um padrão dentro dessa série? Para o 3 se tornar o 7, o que acontece? Para o 7 se tornar o 15, o que acontece? Soma 8. Para o 15 se tornar o 23, o que acontece? Soma 8 também. Para o 23 se tornar o 31. Agora, para o 31 se tornar o 63. E para o 63 se tornar o 127. O que será que aconteceu aqui? E aqui eu vou fazer um parêntese, certo, gente? Eu estou trabalhando aqui com séries numéricas, considerando aqui o nosso público. Se porventura eu vou trabalhar com os alunos da primeira série do ensino fundamental, será que eles conseguiriam resolver esse problema? Se eles até o momento só aprenderam a somar. Então a gente pode trabalhar com a série numérica que ele só some. Para a professora de português, eu posso colocar uma série de palavras aqui para fazer com que ele identifique, existe um padrão aqui? Qual padrão existe? Sei lá, eu tenho um verbo, um substantivo. Também posso encarar dessa forma. Nesse caso aqui, para o 3 se tornar o 7, o nosso padrão aqui seria dobrar. Só que dobrar não é o suficiente. Tenho que somar mais um. Então, para o 3 se tornar o 7, dobrou mais um, virou o 7, correto. Para o 7 o 15, dobrou mais um, virou o 15. Para o 15 se tornar o 23, dobrou mais um. Mas aí não se tornou 23, né? Se o 15 dobrar e virar mais um, ele se torna o 31. Então, isso já é um indicativo que o 23 não faz parte da sequência. Vou observar só se o padrão se mantém. Para o 31 se tornar 63, ele dobrou e somou mais um. Para o 63 se tornar o 127, ele dobrou e somou mais um. Estou falando aqui desse tipo de sequência e aí faço a ressalva de novo. Adapto essa forma de acordo com o nível de complexidade do aluno. Se vocês abrirem aqui, ó, pilares do PC, tem aqui, ó, pilar do reconhecimento de padrão, atividades. Primeira é essa que eu citei, sequências numéricas. Se o seu aluno só sabe somar, coloque só somar. Se ele só sabe subtrair, bota só subtrair. Se o meu foco não é a matemática, é o português, então posso tentar fazer um padrão com as classes de palavras, com as vogais e consoantes, para ver se ele consegue, então, predizer qual é o próximo. Consoante, vogal, consoante, vogal. Qual seria o próximo item que viria aqui nessa sequência? Se a complexidade eu não consigo chegar em nenhum desses níveis, ele não sabe operações,
ele não vai conseguir identificar classe de palavras ou classificar uma determinada letra se é vogal e consoante. A gente pode partir para um passo ainda anterior. Posso tratar aqui com sequência de imagens. Então, esse item aqui, ele está lá na norma, inclusive. Então, como é que o aluno vai trabalhar com sequência de imagens? Vou botar aqui um nível mais básico, só para vocês verem que isso aqui pode estar diretamente relacionado com a complexidade que eu consigo trabalhar no meu aluno. Nesse caso, ele tem que identificar um padrão e predizer, que é diferente de adivinhar, né? Adivinhar é chutar. Né? Predizer, tentar identificar qual é o próximo item, ele tem que identificar o padrão. Então, ele veio aqui, ó, triângulo, círculo. Triângulo, círculo, triângulo. Qual seria o próximo padrão? Então, a complexidade dessa atividade, ela pode estar de acordo com o nível de complexidade que o meu aluno alcança. Se ele não consegue trabalhar, se ele ainda não viu a parte numérica, se ele ainda não viu a parte de palavra, classificação de seres vivos, eu posso chegar aqui e trabalhar só com figuras. É uma opção também. Então, ó, se ele acertar aqui o próximo item, vai para lá e vai vindo o outro. Então, a adequação dessa complexidade vai depender do docente, ele visualizar o que os alunos dele conseguem ou não resolver, certo? Ainda nesse tópico, aqui embaixo, ó, vocês conseguem ter outras sugestões de atividades. Na própria apresentação, acho que a gente tem aqui, né? Eu tinha atualizado ela. Opa, essa. Sei que eu estou chegando no meu tempo, queria só finalizar esse aqui. Na apresentação, a gente vai ter aqui mais um exemplo, né? E aí, além dessa possibilidade de eu dar uma sequência para ele tentar identificar o item que não pertence àquela sequência, eu posso pensar numa atividade onde, conforme a gente fez lá com as imagens, ele tenta predizer qual é o próximo número. Então, existe um padrão anterior, com base naquele padrão, ele reconheceu o padrão, então ele consegue predizer qual o item que vai vir depois. Certo? Então, do mesmo jeito, a gente está aqui com sequências numéricas, mas eu posso adaptar. Posso vir na classificação dos seres vivos, colocar aqui um animal aquático, um terrestre, e aí no final ele tenta identificar aquele padrão e ele vê. Se porventura você é um professor de arte, você pode até trabalhar de uma forma mais abstrata ainda, notas musicais. Ele vai escutar um determinado som, escutou primeiro e vai tentar identificar ali a padronização de como é que aquela melodia está sendo composta e identificar o som que vai vir a posteriori. É uma possibilidade também para eu trabalhar o reconhecimento de padrão. Beleza? O próximo item aqui, eu já trago aqui 2 joguinhos. São joguinhos que podem ser trabalhados de forma analógica. Deixa eu só procurar ele aqui. Ou de forma digital. Lá vai estar de forma digital, porque o curso aqui está sendo mediado por computador. Mas existe também esse joguinho para quem quiser adquirir e testar, certo? Esse jogo aqui, ele trata do reconhecimento de padrão. Sendo colocado da seguinte forma. A gente tem aqui o nosso objetivo é formar um set, que é o nome do jogo, ó, set. Um set é formado por 3 cartas, onde o conjunto de cartas tem que ter tudo igual ou tudo diferente. Como assim, professor? Cada carta tem as características dela. Forma, cor, preenchimento e quantidade. Quantidade pode ser 1, 2, 3. A forma pode ser o losango. Eu descobri o nome dessa forma aqui, só não vou lembrar, gente. Mas eu falo como se fosse um retângulo com borda arredondada e a cobrinha aqui. Então, eu tenho que encontrar 3 cartas que, comparadas uma a uma, as características ou são todas iguais ou são todas diferentes. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui um set pra gente. Aqui, ó. 1, 2, 3. Comparadas uma a uma, formei aqui um set por quê? Quantidade, tudo igual, 2, 2, 2. Forma, todas diferentes. Losango, cobrinha, retângulo com borda arredondada. Preenchimento, tudo igual. Tudo tracinho, linhazinha, né?
e cor, tudo igual, tudo verde. Então, esse aqui formou um set. Essa é uma forma também do aluno exercitar o reconhecimento de padrão. Esse jogo ele tem tanto físico quanto online. Ah, professor, não posso comprar o jogo físico, pode fazer ele online aqui. Mas você também pode pensar formas de fazer essa reprodução aqui sem precisar ser necessariamente esse jogo. Posso fazer cartões que se adaptem ao conteúdo que eu preciso passar para o aluno, onde ele tem que aqui identificar esses itens que compõem um padrão, né? Então, ó, diante de uma classificação, coloquei aqui 9 elementos, né? Quais elementos pertencem a um grupo, quais elementos não pertencem a esse grupo. É uma forma também da gente conseguir trabalhar isso. O último item que eu estou aqui seria a parte dos enigmas. Deixa eu colocar, ó. Esse aqui envolve essa parte matemática, né? Então, ele também vai ter que fazer algum reconhecimento ali para ele conseguir identificar quanto é que vale cada um dos itens, ó. Quando eu somo, dá 6. Quando eu somei esse com aquele, ele precisa ir trabalhar para identificar, verificar. De acordo com o padrão que eu encontrei acima, qual seria o valor do ursinho? De acordo com o padrão que existe acima, qual o valor da meiazinha? De acordo com o padrão que está acima, qual o valor da caixa de presente. Então, essa também é uma forma de eu conseguir trabalhar o reconhecimento de padrão. Claro, gente, que isso não se resume ao que eu falei aqui. São possibilidades que vocês têm para trabalhar o reconhecimento de padrão. O meu tempo aqui para falar de reconhecimento de padrão chegou ao fim. Então, nas próximas aulas, a gente vai falar de cada um dos pilares e explorar atividades que estão relacionadas àquele pilar. Mas quem quiser explorar, também existe aqui nos materiais complementares vários materiais que, inclusive, tem alguns feitos por outros municípios, para quem quiser explorar, já na curricularização do pensamento computacional, que também propõe atividades do pensamento computacional para vocês utilizarem em sala de aula. Ó. Aqui no item material didático, ele vai trazer já atividades relacionadas para que vocês também possam trabalhar o pensamento computacional na sala de aula, certo? A gente falou hoje só sobre o pilar do reconhecimento de padrão, mas na próxima aula a gente vai tratar dos outros 3 pilares e vai falar um pouquinho a respeito de prática docente, metodologia ativa, mais especificamente sobre gamificação se perfazendo de 2 formas, né? Jogo de tabuleiro moderno e criação de escape room. Beleza? Então, já são 9h03, passei um pouquinho do horário, mas inicialmente abro para se alguém tiver alguma dúvida, alguma consideração, quiser perguntar alguma coisa. Para quem chegou depois, vocês já foram inseridos aqui ó, no Google Classroom. Lá já tem a página do curso, é essa página aqui que eu estou trabalhando o curso. Todas as aulas ficaram gravadas, eu vou colocar elas na plataforma, certo? Então, você vai poder assistir depois, se quiser ver mais com calma, também pode. Se porventura você não conseguir vir, você pode assistir por lá. Na quarta-feira eu devo liberar o questionário final do curso, assistindo os vídeos, respondendo o questionário, aí vai ser emitido o certificado para quem chegou depois e ainda não tinha dado esse esclarecimento. Essa página que está aqui tem todos os links, inclusive o link dos meus slides, e ela está aqui no primeiro elemento do Google Sala de Aula. Finalizando aqui, amanhã eu devo subir ela no YouTube e aí eu já posto o link aqui. Beleza, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Sei que foi corrido, mas corri para tentar cumprir ali o horário. E aí, na próxima aula seria isso, né? A gente trata dos outros 3 pilares, vai tratar um pouquinho mais a respeito da aprendizagem, focando ali em metodologias ativas e na gamificação. Beleza? Então é isso. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Aqueles que já estiverem tranquilos estão liberados. Uma ótima noite. Agradeço aí pela participação e por pararem um tempinho para me ouvir. Quem quiser, o material ele continua online. Se você quiser depois dar uma olhada, pode ficar à vontade.
A ideia é que ele sirva como material de consulta. Se porventura você tiver sugestões, também pode falar que a gente vai incluir no material também. Beleza? Valeu, obrigado Jorge, obrigado João, obrigado Karine, obrigado Mari. Até a próxima. Aqui.